Bom, boa noite a todos, juntos para mais uma noite do nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos indo para a aula 36, vamos finalizar o tema Progressão dos Espíritos e acredito que vai dar para ver hoje o último tema desse capítulo 1 da segunda parte, que tem como título Anjos e Demônios. Se tiver alguém aí comigo, eu gostaria só que me desse um retorno, se o som tá bom, e nós vamos dar andamento aos nossos estudos. Bom, até ontem nós vimos a questão 126. Obrigado, Suzele, obrigado, Denise, acho que o som tá bom, né? Vocês não falaram nada, então deve estar. Tudo perfeito, obrigada, Dê. Bom, na questão 126, nós viemos trabalhando até aqui a questão entre bondade e maldade em relação aos espíritos. Então, a gente veio num crescendo de esclarecimentos dos espíritos, e basicamente até aqui, em resumo, a gente viu que não há nenhum fator determinante para que um espírito no seu início opte pelo caminho do bem ou para que ele no início opte pelo caminho do mal. Ontem nós vimos perfeitamente aqui, conversando sobre isso, que na verdade o espírito, por ele ter livre-arbítrio, ele vai fazendo as suas escolhas e ele é influenciado. As influências acontecem tanto no plano dos encarnados quanto no plano dos desencarnados. E elas, vamos dizer assim, interferem nas escolhas que o espírito vai fazendo. As influências dos espíritos bons nos encaminham, nos intuem, nos auxiliam a escolher o bom caminho. As influências dos espíritos imperfeitos nos intuem, nos dirigem para as más escolhas. Então, o espírito vai trilhando o seu caminho evolutivo segundo as escolhas que ele vai fazendo. Quanto mais más escolhas ele faça, mais tempo ele leva para evoluir. Quanto mais boas escolhas ele faz, quando ele deixa de murmurar, quando ele confia, quando ele cumpre as tarefas com humildade, abnegação, consciente do dever que lhe compete, ele vai progredindo de forma mais rápida. Mas os espíritos disseram que ainda, para nós, né, espíritos que estagiam na Terra, o maior número nosso é em relação a espíritos intermediários, ou seja, não somos ainda aqueles homens mais primitivos e muito imperfeitos na sua totalidade, e nem somos ainda espíritos já considerados superiores, já avançados moralmente e intelectualmente. Somos espíritos medianos, que estamos nos estágios intermediários da evolução. Ainda nos sujeitamos às provas e expiações no ciclo das reencarnações. Mas mais importante ainda nos deixamos influenciar por bons espíritos e maus espíritos. Lembrando que ontem a gente viu que o espírito só deixa de ser influenciado pelas forças dos espíritos imperfeitos quando ele tem um império sobre si mesmo. Quer dizer, quando ele já atingiu um conhecimento de si, do seu dever, do seu papel na obra da criação, quando ele já se compromete interiormente com a vontade do Pai, com o respeito, a bondade, a solidariedade, a tolerância. Então, quando ele tem essa força interior, nesse exato momento, ele deixa de ser um espírito influenciável pelas forças da imperfeição. Mas vamos continuar. Então, olha lá. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Então, foi a última questão que nós vimos hoje. Porque, independente de você levar mais tempo ou menos tempo no caminho evolutivo, o Pai ama igualmente a todos os seus filhos. Nós não podemos nos esquecer nunca de que Deus é absolutamente justo e bom. Sua justiça é suprema.
porque ele tem a perfeição de tudo, tudo que nós possamos imaginar como sendo de virtudes. Ele é luz, ele é bondade, ele é amor, ele é compreensão, ele é misericórdia, ele é dedicação, é tudo superlativamente, ou seja, não existe nenhuma outra criatura que se equipare no grau de perfeição, de bondade, de amor e de misericórdia ao Pai. E justamente por nós sabermos que Ele é soberano no amar, nós sabemos que Ele ama igualmente a todas as criaturas. Não importa se elas caminham mais rápido ou se elas caminham de forma mais vagarosa. Na questão 127, pergunta Kardec: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Vocês percebem que em vários assuntos, acredito eu que naqueles que Kardec acha importante, ou que ele acha que pode haver algum mal entendimento, algum questionamento além, ele volta e toca geralmente em teclas muito parecidas. Então aqui, apesar dos espíritos já terem afirmado em questões anteriores que somos criados simples e ignorantes, todos nós, Kardec pergunta novamente se somos realmente criados iguais, inclusive quanto às faculdades intelectuais. E eles respondem: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. É o que nós acabamos de falar agora. O livre-arbítrio leva às escolhas. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Nós já também cuidamos de comentar sobre isso aqui, inclusive sobre a figura alegórica dos anjos, né? Então, não se sabe nem há quanto tempo, né, cuidou-se, principalmente na representação artística, na escultura e na pintura, de trazer para toda a humanidade a figura do anjo como sendo um ser celestial com duas grandes asas. Ele alça-voa pelo céu. Mas é muito interessante quando a gente para e começa a meditar um pouquinho sobre essas asas. E é mais interessante ainda quando a gente começa a perceber que essas asas simbolizam a sabedoria e o amor. A sabedoria no entender do avanço intelectual. Então, é quando o ser atinge a supremacia do desenvolvimento da sua inteligência. E a outra asa, quando o ser atinge a supremacia da sua capacidade de amar, da sua capacidade de ser bondoso, da sua capacidade de doar-se ao semelhante. Então, o anjo tem as duas asas simbolizando o seu estágio de supremacia em relação à perfeição relativa. Ou seja, ele atingiu digamos assim, ele atingiu o máximo que uma criatura pode atingir. Voltamos a dizer, nós nunca seremos iguais ao Pai. Não há nenhuma criatura que irá se igualar a Deus. Porque Deus não é um ser. Deus é a causa primária. Deus é uma inteligência suprema e só até aí que a gente, por hora, consegue compreendê-lo. Mas os espíritos, suas criaturas, que somos nós, aqueles que já atingiram o mais alto grau de perfeição cabível às criaturas, estes são representados por esta figura simbólica do anjo de duas asas. Mas a gente sabe que até chegar nesse grau evolutivo superior dos espíritos puros, é absolutamente natural que durante os períodos da sua progressão, da sua evolução, o espírito ora desenvolva mais o intelecto, ora desenvolva mais a moralidade, porque neste caminhar, de qualquer maneira, ele não irá conseguir voar.
porque uma asa estará sempre diferente da outra. São raras as criaturas que conseguem evoluir mantendo sempre um equilíbrio entre o avanço intelectual e o avanço moral. Eu arrisco dizer que nós que ainda estagiamos na Terra, em relação a nós, talvez somente aqueles espíritos missionários possam ter aproximado essa evolução equilibrada, porque o restante de nós somos exatamente assim. Dependendo da nossa experiência reencarnatória e dependendo das nossas experiências no plano dos desencarnados, ora a gente desenvolve mais o intelecto, ora a gente desenvolve mais a nossa moralidade, a nossa capacidade de amar. E aí Kardec, então, essa questão 127, a última desse subtítulo, Progressão dos Espíritos, Kardec ainda vai fazer um comentário muito interessante. Diz ele: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, quer dizer, aqueles espíritos que recebendo influências de ambos os lados, eles escolhem aquelas influências que o levam para as escolhas melhores, para as escolhas da bondade, justas, nem por isso são espíritos perfeitos. Ele está falando do início. Então vejam só, apesar de termos espíritos que lá no comecinho da sua trajetória, no reino nominal, fazem melhores escolhas, ou seja, não ouvem as influências desequilibradas. Ouvem mais o bom chamado dos bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então, mesmo estes espíritos que ouvem mais os bons chamados, fazem melhores escolhas. Lá no princípio, eles não são perfeitos. Não poderia ser diferente, porque nós partimos do princípio que Deus cria igualmente todos os seus filhos. Então, ainda, apesar das melhores escolhas, nós viemos de uma origem de simplicidade e de ignorância. Continua Kardec. Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Ou seja, apesar daqueles espíritos, desde o início, ouvirem os bons conselhos, mesmo assim, eles se sujeitam às reencarnações, porque eles precisam adquirir conhecimentos. Conhecimentos no campo da inteligência. Conhecimentos no campo da vivência do amor. Hoje eu ainda comentava com um amigo, num assunto particular, e nós comentávamos que muitas vezes nós falamos de tantas coisas que os espíritos nos trazem. Então eu falo para vocês do cumprimento do nosso dever, da necessidade que nós temos de manter a serenidade, a confiança, que nós precisamos sempre estar fortalecendo a nossa fé, precisamos buscar motivos de alegria, de gratidão continuamente. Mas, apesar de eu estar falando tudo isso para vocês, e de eu efetivamente sentir aquilo que eu estou falando, eu preciso vivenciar em experiências pessoais, que eu não posso deixar, delegar para ninguém. Então, quando eu sou chamada a viver um desafio, é que eu realmente vou demonstrar a interiorização do conhecimento que eu obtive. Eu sei que é humildade, mas eu só vou ser humilde quando eu tiver oportunidade de viver a humildade. Eu sei o que significa o respeito às criaturas. No entanto, eu só vou respeitar as criaturas quando eu conseguir demonstrar, no plano efetivo da vida, encarnado e desencarnado, o que é respeitar o semelhante. E assim por diante. É por isso que a minha evolução, apesar de ser fruto das minhas escolhas pessoais, só minhas, porque só eu caminho do meu progresso. Eu preciso estar em contato com os meus irmãos,
com as criaturas diversas da criação, porque é com elas e através delas que eu demonstro aquilo que eu já sei, porque saber é uma coisa, viver é outra questão. Mas continua ainda Kardec nessa explicação que ele dá. Podemos compará-los, quer dizer, estes espíritos que fazem boas escolhas desde o começo, a crianças, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Quer dizer, por mais que uma criança seja atenciosa e seja obediente, não é porque ela é atenciosa e obediente para com seus pais que, de repente, de 5 anos, ela acorda com 25, com 30, com 40. Ela tem que atravessar toda a trajetória de desenvolvimento natural. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já interiormente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, Kardec usou aí uma analogia, mas ele explicou que mesmo nessa analogia que ele faz entre a criança e o espírito que faz as suas escolhas desde o início para a bondade, mesmo havendo uma similitude, analogia entre eles, há diferenças. Bom, e aí aqui a gente vai começar o novo subtítulo, que é o último desse capítulo 1, Anjos e Demônios, que vai das questões 128 à questão 131. Na questão 128, Kardec pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as imperfeições. Bom, primeiro, que eu às vezes costumo fazer aqui, vamos entender por que Kardec perguntou isso. Bom, Kardec perguntou sobre os arcanjos, os anjos, os serafins, porque nas igrejas dogmáticas tradicionais, principalmente no século XIX, havia um entendimento de que estas criaturas, estes seres celestiais, eram criados à parte, ou seja, Deus, desde o início, os criava como anjos, como arcanjos ou como serafins. Eles eram diferentes. Na obra da criação havia uma diferenciação por parte do Pai em relação à criação destes seres celestiais. Eles já eram criados puros, enquanto que todos nós éramos sujeitos, então, a este aprendizado na vida material. Bom, primeiro, para nós espíritas, porque os espíritos assim nos orientaram, não há essa diferenciação. Vocês não vão ouvir os espíritos na obra da codificação falando anjos, arcanjos e serafins. Em geral, eles vão se referir a espíritos puros, que são estes que já alcançaram um grau superior em relação à sua perfeição, ou seja, a perfeição que é possível aos seres espirituais, às criaturas, os espíritos puros já atingiram. Bom, Kardec faz um comentário em relação à palavra anjo, dizendo que ela, em geral, simboliza, né, a ideia de perfeição moral. Entretanto, diz ele, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção, ou seja, para nós, neste estudo, nestas questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec e os espíritos se utilizam da palavra anjo, eles estão falando dos espíritos puros, que já atingiram esse grau de perfeição possível às criaturas.
É muito interessante que também em relação a esse comentário de Kardec, nós recordemos que também nas igrejas dogmáticas no século XIX, elas defendiam que ao criar essa categoria especial de seres celestiais, quais os anjos, parte destes seres criados perfeitos pelo Pai, desde o início, parte destes seres se rebelou contra Deus. E aí nós vamos ter, então, o que a teologia diz de queda dos anjos. Então, estes seres, criados perfeitos, se rebelam contra o Pai e então são relegados a viver nos infernos, nas regiões infernais, combatendo o Senhor da vida, combatendo a Deus, nosso Pai. Bom, por que não tem lógica esse entendimento? Principalmente por conta dessa superlatividade da perfeição divina. Deus é onisciente, onipresente e é único. Não há nenhum outro ser que se equipare ao Pai, nem que lhe seja superior. Dito isso, preciso é que a gente pense com lógica. Se o Pai é perfeito, a sua obra também é perfeita. Concordam comigo? Então, quando eu digo que Deus cria todos os seres simples e ignorantes e que eles vão evoluir até alcançar a angelitude, eu consigo enxergar a lógica e perfeição na criação divina. Mas, quando eu falo, primeiro que Deus cria seres celestiais e cria outros seres que têm que sujeitar aprendizado. Primeiro eu já percebo aí que não há igualdade. Já não tem lógica com a figura de Deus. E quando eu falo ainda que Deus cria seres perfeitos desde o início e que parte desses seres se rebelam contra ele e são chamados então de demônios e são relegados a viver nas regiões infernais, eu costumo me perguntar porque a lógica não me deixa. Mas espera aí, Deus não é perfeito? Ele não é onisciente, quer dizer, ele não sabe do futuro plenamente? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele é a inteligência suprema, ele é o Senhor de todo o universo, de toda a obra da criação. Então, peraí, ele cria algo para ser perfeito, mas não é perfeito, então a obra dele está errada. E mais ainda, ele cria algo para ser perfeito, que vai se rebelar contra ele, então ele já cria sabendo que aquilo que ele criou perfeito não vai ser perfeito, ainda vai se rebelar contra ele, vai lutar contra ele pela eternidade. Quer dizer, não há lógica diante da perfeição divina, da perfeição da sua criação, em acreditar-se na possibilidade de anjos decaídos. Não dessa forma. Tá? Então, Deus criou todos nós, simples e ignorantes. Todos passíveis de evolução e de aperfeiçoamento. Todos, sem exceção. Questão 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Bom, quando eu li a primeira vez essa questão e essa resposta, não sei quanto a vocês, mas eu me fixei nessa expressão, sem murmurar. Nós precisamos parar de murmurar. Perceberam? Isso é tão difícil ainda, na atual fase em que nos encontramos. Não é? Porque muitas vezes nós nos consideramos espíritos que já temos muito acesso ao conhecimento. Principalmente esse conhecimento acerca da religiosidade, porque o espiritismo é um manancial sem fim de descobertas, de esclarecimentos. Mas, mesmo sabendo tanto, nós muitas vezes, como murmuramos, mas não vai ter outra alternativa. Enquanto murmurarmos, vamos caminhar de forma lenta. Tá aqui. Questão 129 do Livro dos Espíritos. Aqueles que não murmuram e cumprem as suas tarefas chegam mais rápido à perfeição. 130.
Kardec pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então, quer dizer, Kardec falou assim, então tá, pelos esclarecimentos que vocês espíritas prestaram, eu posso até entender isso, que os anjos não foram criados perfeitos, que eles também evoluíram. Mas por que nas tradições dos povos mais antigos o entendimento é esse, de que os anjos já foram criados perfeitos? É a dúvida de Kardec. E a resposta deles é muito interessante. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Entenderam? Quando Jesus assumiu a tarefa de orientar a formação do planeta Terra, ele já era Jesus. E junto com ele, como nós já pudemos falar aqui antes, Emmanuel vai falar nisso no livro A Caminho da Luz, existem outras obras também que falam sobre isso. Jesus não trabalhou sozinho. Não existe o trabalho solitário na obra da criação. Existem espíritos puros de alta evolução que se tornam responsáveis, que trabalham como ministros de Deus. Então, Jesus, como ministro de Deus, junto a um grande grupo de espíritos puros, eles foram os responsáveis, não só pela formação do planeta, mas em auxiliar as criaturas, aquelas que iniciaram a trajetória na Terra, e muitas que vieram de outras estrelas, para aqui continuar o seu aprendizado. Só que, para estes espíritos, ainda imaturos, ainda imperfeitos, quando eles tomam ideia da existência destes seres, que nós podemos dizer são administradores celestiais, eles acham que estes seres já foram sempre assim. Porque eles são tão superiores a nós, que nós tínhamos dificuldade de imaginar de onde eles vieram. E outra, quando a gente para e fala assim, nossa, mas tem tanta gente que acha que só tem vida na Terra, como é que você vai imaginar, então, que estes seres celestiais, inclusive Jesus, que eles tiveram experiências aonde? Mas só tem vida na Terra. Esse é o raciocínio, ou era o raciocínio, porque agora já não dá mais para nós pensarmos desta forma. Nós sabemos que somos criados simples e ignorantes e que temos a eternidade para evoluir. Em consequência, agora, quando nós pensarmos nos espíritos puros, sejam eles da Terra, sejam eles de qual estrela forem, todos eles trilharam os mesmos caminhos evolutivos, em casas planetárias diferentes. Uma vez eu li num autor, já não me recordo mais qual, que Jesus, assim como outros espíritos crísticos, espíritos puros, muito possivelmente realizaram o seu caminho evolutivo em um universo diferente do nosso universo. Olha que dá para pirar a nossa cabeça. Então, para que a gente não pire, só vamos entender a justiça e a lógica na obra da criação. Se nós estamos a caminho, também os espíritos superiores já caminharam. Se nós estamos a caminho, também os espíritos imperfeitos estão a caminho. Hoje, nós somos os espíritos imperfeitos de ontem, que já melhoramos.
E amanhã nós seremos os anjos, os espíritos puros que já existem. Grande abraço para vocês. A gente encerra aqui a nossa semana com a nossa 36ª aula e voltamos, se Deus quiser, na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, para mais meia hora de estudo. Agradeço a presença da Virgínia, da Viviane, da Elisete, da Denise e da Suzane. E a todos os outros amigos que acompanham os nossos estudos na medida das suas possibilidades de horário. Um grande abraço para todos vocês e até terça-feira que vem, às 7 horas.